Esta é a última vez em que eu posso falar, é um privilégio ocupar o púlpito da Congregação Presbiteriana do Alto da Lapa. Isto porque, a partir do final deste mês, a congregação torna-se-á Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Parabenizo a dedicação, o esforço, o esmero de todos os irmãos, no sentido de corroborarem com o crescimento deste trabalho e a sua consolidação. E almejo que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas de forma frutuosa sobre a sua igreja neste lugar. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. E no capítulo de número 43 do livro do profeta Isaías, nós leremos os versos 18 e 19, a primeira parte. Coloquemo-nos em pé para lermos com reverência a palavra de Deus. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, no verso 19, apenas a primeira parte. Diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? E aí, eu leio também o livro do profeta Isaías, logo no capítulo de número 46, um capítulo seguinte, quando o profeta escreveu no verso de número 4: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até que as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus não se distancia de nós. Deus não se afasta das nossas vidas. Podemos estar desfrutando da luz meridional dos nossos dias, com toda a claridade a iluminar os nossos caminhos, ou diante da impenetrável escuridão das nossas noites. O Senhor está conosco. A semelhança do sol que refulge durante o dia e a semelhança das estrelas que cintilam durante a noite e que, por meio da intermitência de sua luz, faz brilhar a escuridão. Devemos nos aceitar como nós somos, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com os nossos erros e os nossos desacertos, e nunca nos rejeitarmos, nunca sermos capazes de rejeitar a nós mesmos. Uma médica procurou um psicólogo e falou ao psicólogo que ela estava tendo dificuldade no exercício da medicina, no sentido de ajudar aos outros, porque toda vez que ela se dispunha a fazê-lo, ela dizia para si mesma que ela não seria capaz, que ela não teria condições, que ela não seria a pessoa apropriada para desempenhar a função que ela colocava em prática. E o psicólogo fez algumas avaliações, algumas análises e descobriu que essas palavras e esses pensamentos foram impregnados à sua mente durante o período da infância. Então, ela estava vivenciando o que passou.
trazendo à tona, trazendo à superfície lembranças do que se foi, lembranças do que se passou. E essas lembranças estavam impedindo-a até de, no exercício da medicina, ajudar aos outros. O Salmo de número 92. Leamos os versos de 12 a 15. O Saltério é um livro mediante o qual Deus transmite mensagem aos nossos corações. Salmo de número 92, versos de 12 a 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Temos de aceitar o transcorrer das nossas vidas. Muitos imaginam a probabilidade de perpetuar a juventude, mas a juventude é efêmera, é passageira. E no transcorrer da existência, nós somos capazes de vivenciar experiências novas, pertinentes a cada instante, a cada momento do nosso viver. Principalmente aceitando-nos como nós somos e aceitando cada instante, cada momento da nossa vida, que Deus nos concede a bênção, a graça e a dádiva de desfrutá-la, de desfrutá-lo. O segundo elemento que pode nos ajudar a aprender a viver é aquele que foi o foco dos textos lidos: não vivermos do passado. Primeiro a refletir ou a aprender sobre esta predisposição que a Bíblia, para a qual na Bíblia nos convoca, talvez seja eu mesmo, porque eu sou saudosista por natureza. Mas nós não podemos viver do passado. Fazendo, desperdiçamos o momento no qual estamos existindo. E desperdiçando o momento no qual nós existimos, colocando um peso, um fardo sobre os nossos ombros, nós nos tornamos incapazes de construir com esperança e com alegria, com fé, o nosso amanhã. Então, que o passado fique no passado. Esta a mensagem do apóstolo São Paulo, na sua belíssima epístola aos Filipenses, capítulo número 3, verso 13. Apóstolo Paulo, epístola aos Filipenses, capítulo 3, verso 13. Ele nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do apóstolo São Paulo: esquecendo-me, olvidando as coisas que para trás ficam. Não podemos permitir que a tristeza, que a amargura, que a decepção conosco mesmos, que o desalento possam ser obstáculos que impeçam-nos de aprender a desfrutar das nossas vidas como Deus pretende que nós façamos.
Mas ainda há um outro texto, ele está em Lucas, capítulo número 9, Evangelho segundo São Lucas, capítulo número 9, no verso de número 12, no verso de número 62, nós lemos, Lucas capítulo 9, verso de número 62, está escrito: Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, preocupar-se com o que se foi, com o que passou. Lembrar continuadamente dos nossos desatinos, dos nossos encontros e daqueles instantes em que andávamos longe, distantes de Deus. Não é o conteúdo da proposição do Senhor Jesus Cristo, da afirmação de Cristo. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. Não devemos olhar para trás. Então, recapitulando, é necessário, em primeiro lugar, que nós nos aceitemos a nós mesmos. Não é conveniente que nós nos rejeitemos, ou que nós praticamos o desamor para com o nosso próprio corpo. E muitas vezes o desamor, ele chega ao ponto de tirarmos as nossas próprias vidas. E Santo Agostinho, filósofo da patrística, bispo de Hipona, no norte da África, lá pelo século IV depois de Cristo, ele afirmou que tirar a própria vida é o fracasso da coragem. Por outro lado, se nós não nos aceitarmos a nós mesmos, nós jamais seremos capazes de aceitar aos outros. Erich Fromm, filósofo e psicólogo alemão, quem escreveu que o homem que é incapaz de se amar, ele jamais será capaz de amar alguém. Em segundo lugar, olvidarmos a página que já foi escrita. Em terceiro lugar, nós precisamos encontrar, para aprender a viver, um significado para a nossa existência. A nossa vida, a nossa existência tem de possuir um significado da mais alta importância. Primeiro, valorizarmos o privilégio de existir, a dádiva de viver. Às vezes não o fazemos. Permitimos que sorrateiramente escape das nossas mãos a valorização da nossa própria vida, do nosso lar, da casa ou do apartamento em que residimos, das coisas que possuímos, das nossas vestimentas, do alimento que não nos falta, e numa postura egoísta, deixamos de vislumbrar aqueles que passam fome, ou aqueles que em Moçambique deitam-se na poça d'água para saciar a sua sede. A vida de cada um de nós tem um significado. Para Deus, ela é de suma importância. E nós temos de aprender a vivê-la, fruindo-a, desfrutando-a e agradecidos por tantas e tantas bênçãos recebidas. Em João, capítulo 10, verso 10, Jesus nos afirma de forma contundente o que nós devemos fazer e por que devemos fazer que a nossa vida seja, acima de tudo, uma vida plena de significação. 10, Evangelho de São João. Eu vim
Eu vim, disse o Senhor, para que tenham vida e a tenhais em abundância. Tê-la em abundância é ser agradecido, muito mais pelo momento, pelo instante que estamos a desfrutar, do que pelos instantes que já se foram, muito mais pelos momentos que estamos a usufruir, do que aqueles que poderão ou não alcançar-nos. Diz o ministro da Alemanha, da Igreja Luterana, durante o período do domínio nazista, Dietrich Bonhoeffer, autor dos livros Resistência e Submissão, Criação e Queda, que o Império Romano do Ocidente não sucumbiu apenas por causa da sua fragmentação, do seu desmembramento, fazendo emergir o Império Romano do Oriente com a capital em Constantinopla, hoje Istambul, e nem tampouco o Império Romano do Ocidente sucumbiu em decorrência das contínuas invasões dos povos bárbaros, visigodos, ostrogodos, suevos, alamanos, tártaro, mongóis, etc. O Império Romano sucumbiu, desmoronou, porque ele perdeu uma razão de existir para Bonhoeffer. Houve tantas conquistas, tantos povos conquistados, massacrados, tantos povos crucificados. O grande império já não tinha mais o que ser conquistado, e ele vai sucumbir diante da inexistência de uma razão fulcral para a sua continuidade. Vamos ao quarto motivo, ou quarto tópico, que não seja capaz de nos ensinar a aprender a viver. É o exercício de uma fé frutuosa. A fé frutuosa é aquela que produz frutos, é aquela que dá frutos, é aquela que floresce, é uma fé florescente. Novamente, o apóstolo São Paulo, no capítulo de número 2, versos 19 e 20, afirmou, escreveu, inspirado, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o quarto tópico, no sentido de que nós aprendamos a viver como Deus pretende que vivamos. É exercitar uma fé frutuosa. E a palavra fé está associada à esperança. De acordo com a teologia católica, a fé, a esperança e a caridade, em outras traduções, o amor, representam as virtudes cardeais. A fé não pode prescindir da esperança. E a esperança não se relaciona à expectação, à expectativa.
a ansiedade. Há uma ansiedade dolorida ou dolorosa que nos impede de entregar nas mãos de Deus as nossas vidas. A preocupação com o que se foi. Muitas vezes ela me alcança, mas eu não devo permitir que ela me subjugue. Muitas vezes elas nos atingem, mas não devemos permitir que elas assumam domínio sobre nós. A nossa vida encontra-se nas mãos de Deus. A nossa vida encontra-se no amparo e no sustento da graça divina. Escancaremos os umbrais, os portais, as portas do nosso coração, para que a luz do Senhor adentre a nossa existência e todas as claridades iluminem de uma vez por todas o nosso viver. Amém.